Bom, nós vamos falar hoje sobre algumas aplicações de funções do primeiro grau em situações práticas. A gente vai falar basicamente sobre função receita, sobre função custo e sobre ponto de nivelamento, tá bem? Antes da gente começar, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, né? Uma função, ela é caracterizada por um conjunto que a gente chama de domínio, né? É um conjunto, no nosso caso aqui, vai ser um conjunto numérico, um conjunto que contém uma série de números, né? Por um outro conjunto que a gente chama de contradomínio e também possui uma série de números, né? Então você tem aqui um domínio e aqui um contradomínio. É preciso imaginar esse conjunto aqui como se fosse um conjunto de partida, um conjunto de origem. E esse conjunto aqui, o contradomínio, como se fosse um conjunto de chegada, um conjunto de destino, né? E você tem, então, esse aqui vai ser o conjunto dos x, esse aqui vai ser o conjunto do f de x. E uma regra que associa cada elemento desse conjunto aqui, né, a um elemento desse conjunto aqui. E a regra, nesse exemplo aqui que a gente está dando, por exemplo, é essa, olha, f de x é igual a 3x mais 1. O que isso quer dizer? Olha, um elemento genérico desse conjunto domínio aqui é x, né? Um elemento não genérico é o número 1, o número 2, o número menos 1, menos 3, 0,25, 0. Né? Mas um elemento genérico aqui, um que representa qualquer um dos, eu vou chamar ele de x. E um número genérico desse conjunto de chegada aqui, eu vou chamar ele de f de x. Então, de acordo com essa regra aqui, o que eu tenho? Que um número, o f de x, né, é um valor dentro desse conjunto aqui, vai ser igual a 3 vezes um número genérico aqui, x, mais 1. Então, se o número que eu escolher dentro desse conjunto aqui, do conjunto de partida, conjunto x, for o número 1, qual vai ser o correspondente dele lá no conjunto de chegada, o f de x? Bom, vai ser o número 4, né? Porque 3 vezes 1 mais 1 dá 4. A mesma coisa acontece para o menos 1 aqui. Se eu escolher dentro desse conjunto o menos 1, qual vai ser o meu correspondente lá na chegada? Menos 2. Tá bem? Por quê? 3 vezes 1 mais 1 dá menos 2. É só fazer as contas. Se aqui nesse conjunto for o menos 3, na chegada é o menos 8. Se aqui nesse conjunto de partida for o 2, lá na chegada é o 7. Né? 0,25 na chegada é 1,75. Por quê? Porque 3 vezes 0,25 dá 0,75. Mais 1 dá 1,75. Né? E finalmente, se o conjunto aqui for 0, se o número dentro desse conjunto for 0, a chegada lá vai ser o número 1. Por quê? 3 vezes 0 mais 1 dá 1. Tá bem? Então, você percebe que aqui nesse conjunto aqui, ó, nem todos têm um correspondente, nem todos os elementos aqui do f do x têm um correspondente aqui em x. Isso não é um problema, tá bem? Você vê que, por exemplo, não tem ninguém ligando com menos 5, não tem ninguém ligando com 3, não tem ninguém ligando com 15. Isso não tem importância, tá bem? Isso não tem importância. Porém, todos os elementos aqui de x têm que ter um único correspondente aqui no f do x, né? Tá? Esses números, esse conjunto dos números que são correspondentes aqui, por exemplo, o 4, o 7, o menos 2, menos 8, 1,75 e 1, a gente chama de conjunto imagem. Então, desse ponto de vista, né, o conjunto imagem é o subconjunto, é um subconjunto do contradomínio. Tá? Agora imagina que a gente vá tratar isso de uma forma um pouco diferente. Imagina, vamos tentar modelar isso na forma de uma função que me dê a receita da venda, a receita obtida da venda de um determinado produto. Né? Então, eu vou ter que ter dois conjuntos. Um dos conjuntos, eu vou chamar que é o domínio, eu vou associar ele à quantidade de produtos que eu vou vender. Em um outro conjunto, que é o contradomínio, eu vou associar ele à receita obtida pela venda de um produto. Né? Então, no nosso exemplo aqui, eu supus o seguinte, que
eu vendo um produto qualquer e o preço do produto é R$4. Tá bem? Então eu vendo cada unidade do produto, eu vendo R$4. Então, se eu não vender nenhuma quantidade, qual que vai ser a minha receita? Bom, vai ser zero. Se eu não vender nada, né? Nada, eu vou ter a receita zero. E se eu vender uma unidade? Bom, se eu vender uma unidade, uma quantidade do meu produto, e eu sei que o preço que eu vendo é R$4, então qual vai ser minha receita? R$4. Se eu vender 2 unidades? Bom, se eu vender 2 unidades, eu vou ter R$8, porque eu vou cobrar R$4 por cada unidade vendida. E se eu vender 3 unidades? Eu vou ter R$12. Se eu vender 10 unidades? Bom, 10 unidades eu vou ter R$40. Né? E se eu vender uma quantidade genérica X? Né? Qual vai ser a minha receita? Você percebeu que em todos os outros casos aqui, eu estou pegando esse número aqui e multiplicando por 4, porque afinal de contas o preço do meu produto é 4. Então, se eu tiver uma quantidade genérica X que eu vender, minha receita vai ser um valor genérico 4 vezes X. Tá? E aí eu tenho uma função da receita. Eu posso fazer uma fórmula. E minha fórmula é a seguinte: eu falo que a receita obtida pela venda de X unidades, isso aqui não é R vezes X, tá bem? É a receita obtida a partir da venda de X unidades. É igual a 4 vezes essa quantidade aqui. Né? Se essa quantidade aqui é genérica, é X, então qual que é a fórmula? 4x. Se fosse 0, a receita de 0 seria 4 vezes 0, que dá 0. A receita de 1 seria 4 vezes 1, que dá 4. A receita de 10 seria 4 vezes 10, que dá 40. Tá bem? Então, isso é uma função. Eu também poderia ver isso aqui por meio de um gráfico. Né? Então, imagina aqui, que nesse eixo aqui eu tenho as quantidades. Então, eu posso vir aqui, olha, e alterar, mexendo no cursor, essa quantidade aqui. Tá bem? Então, você vai imaginar que esse conjunto numérico aqui, é o conjunto das quantidades. Esse conjunto numérico na vertical aqui, eu vou colocar um ponto nele, que vai corresponder à receita. A receita. Então, por exemplo, se eu vender 17 unidades, qual vai ser a minha receita? Vai ser R$68, porque 17 vezes R$4 cada unidade vai dar R$68. Né? E se eu vender 12 unidades e meia, vai ser R$50, porque 12,5, né, vezes 4 vai me dar 50. Se eu vender 5 unidades, minha receita vai ser R$20. E por aí vai. Você percebe que para cada unidade, para cada quantidade, nesse conjunto aqui, que eu chamei de X, eu tenho um valor correspondente nesse conjunto aqui, que eu chamei de reais aqui, que corresponde à receita. E que a relação entre esse valor e esse valor é dada por essa fórmula. R de x é igual a 4x. Né? Eu poderia colocar um ponto aqui, olha. Esse ponto aqui, a primeira coordenada dele é o valor da quantidade, a segunda ordenada aqui, 51,2, corresponde à receita. Né? Então, dá uma olhada como esse ponto se comporta, olha, como que ele se movimenta. Por exemplo, aqui, olha, se eu vender 18 unidades, qual vai ser? A minha receita vai ser R$72. Então, dá uma olhada nas coordenadas do ponto. A primeira coordenada dele, que corresponde a esse eixo aqui, é 18. A segunda coordenada, que corresponde a esse eixo aqui, é 72. Né? Então, veja como esse ponto se movimenta aqui. Né? Dá para perceber, talvez dê para perceber melhor, se eu habilitar o rastro dele aqui, olha, que ele tem um comportamento de uma linha reta.
tá bem? Você percebe? Ele se comporta como uma linha reta. Essa linha reta, nós costumamos dizer que é o gráfico da função, então. Né? Então, eu poderia traçar essa linha reta aqui, olha. Ela é o gráfico da função. Essa linha verde, tá vendo? E esse ponto vermelho aqui, ele se movimenta por essa linha. Então esse aqui seria o gráfico da receita, tá bem? Bom, a gente também pode fazer uma utilização do conceito de função estudando um custo de uma empresa ou de uma determinada situação. Então a gente vai dar um exemplo agora com essa função aqui, função custo total. Imagina o seguinte, que você tenha uma empresa lá em que você tem um custo fixo de operação. Esses são dados de exemplo, né? Você tem um custo fixo de operação de R$50, né? E um custo variável de R$2 por unidade, né? Como eu poderia representar isso nesse diagrama de flechas aqui? Então, vejamos, olha, a gente vai fazer uma função, né, a partir desses dados aqui. Então, aqui eu tenho a quantidade, né, que é o meu domínio, aqui eu tenho o custo, né? Todos os valores aqui dentro desse conjunto se referem à grandeza quantidade. Todos os valores aqui se referem ao custo em dinheiro, né? Tá bem? Se eu não produzir nenhuma unidade, então o meu custo variável ele vai ser zero, porque se eu não produzir nada eu não vou gastar esses R$2 por unidade aqui, certo? Né? Mas esse custo fixo aqui, ele, embora eu não tenha produzido nenhuma unidade, eu vou ter esse custo fixo aqui. Você deve entender esse custo fixo como se fosse, por exemplo, um aluguel. Né? Você tem um aluguel de um galpão, um aluguel de um escritório, né? Então, você produza ou não produza, você vai ter o custo com aluguel. Então, você tem que entender esse custo fixo dessa forma, né? Se eu produzisse uma só unidade, qual seria o meu custo fixo? Bom, meu custo fixo, se eu produzisse uma só unidade, qual seria o meu custo total? O meu custo total seria a soma do custo fixo mais R$2 por unidade. Bom, se eu produzir uma unidade só, então o meu custo variável vai ser de R$2 mais o custo fixo. Então eu vou ter um custo total de R$52. E se eu produzisse duas unidades? Bom, se eu produzisse duas unidades, eu teria um custo variável de R$2 por unidade, então teria um custo variável de R$4, que deve se somar a um custo fixo de R$50, então teria um custo total de 54. Com 3 unidades, qual seria meu custo total? R$56. Com 10 unidades, qual seria o custo total? R$70. Por quê? R$70 aqui, porque eu teria um custo variável de R$2 por unidade, vezes 10 unidades, daria R$20, mais R$50 de custo fixo, isso dá R$70, tá bem? E se eu tivesse uma quantidade genérica, X, um valor X qualquer, né? Qual seria o meu custo? Bom, o meu custo seria R$50 de custo fixo, mais 2 vezes a quantidade, que nesse caso aqui é uma quantidade genérica, né? 50 mais 2x. Perceba que para todos esses valores aqui, para todos esses valores que não eram genéricos, se você aplicar essa fórmula aqui, você vai chegar nesses valores aqui. Então eu tenho a função custo, que ela se adequa a esse exemplo aqui, né? Então o meu custo de produção de x unidades vai ser igual a 50 mais 2x. Tá bem? Isso aqui dá para a gente modelar, dá para mostrar isso aqui por meio de um gráfico também. Quer ver? Bem, no gráfico aqui, deixa eu só colocar aqui a função. Bom, então eu tinha chegado nessa função aqui, né, c de x, né, o custo de uma determinada quantidade de x vai ser igual a 50 mais 2x. Então, olha, se eu produzir 10 unidades, né, se eu produzir 10 unidades, qual vai ser o meu custo? R$70. Se eu produzir 12 unidades, qual vai ser o custo? R$74. Então, perceba, esse valor aqui, eu movimento ele livremente aqui,
E ele está associado à quantidade que eu vou produzir. E esse valor aqui ele não se movimenta livremente, ele se movimenta, o valor desse ponto aqui, ele se movimenta de acordo com essa quantidade que eu coloco aqui e de acordo com essa regra, tá bem? Que é o custo, né? Então, eu podia colocar um ponto aqui, olha, que a primeira coordenada dele correspondesse à quantidade e a segunda coordenada ao custo, né? E eu teria também, na medida em que eu movimento a quantidade aqui, eu faço variar o custo, e aí o meu ponto muda de lugar ali, né? Tá vendo? Então vamos marcar como que é a movimentação desse ponto aqui. Olha, também é muito parecido com o da receita, só que ele está apoiado em outros parâmetros. A regra para esse ponto aqui, né, é essa daqui, ó, C de x igual a 50 mais 2x, né? Então ele também desenha uma reta, tá? Se a gente marcar aqui, olha, então, tá vendo essa linha rosa aqui, né? Essa linha, o ponto ele se movimenta por essa linha. Então a gente pode dizer que essa reta aqui, essa reta rosa aqui, ela é a reta, a representação gráfica dessa função aqui, dessa função custo. Bom, e para terminar o vídeo eu queria passar um último conceito aqui, que chama ponto de nivelamento, né? Então, em inglês, as pessoas costumam chamar isso aqui de break-even point. No Brasil também, tem algumas empresas, algumas pessoas que falam, que se referem a um ponto de nivelamento como break-even point, né? Mas que é basicamente isso que eu vou falar aqui. Você viu, no exemplo anterior, a gente tinha uma função receita, e a fórmula que nós encontramos para a função receita era essa daqui, ó, R de x, né? A receita proveniente de uma quantidade de x vendida é igual a 4 vezes essa quantidade. E a gente tinha também uma função custo, né? Então, o custo de x, o custo proveniente da produção de x unidades era igual a 50 mais 2x. A gente viu isso nas telas anteriores, né? O ponto de nivelamento é aquele ponto que indica qual é a quantidade que deve ser produzida e vendida para que você tenha a sua receita igual ao seu custo, ou seja, para que você não tenha prejuízo nem lucro, né? Então, é o ponto onde as coisas empatam. Entre o valor que você obteve da venda dos seus produtos foi igual ao custo de operação, ao seu custo total, né? Esse é o conceito de ponto de nivelamento, né? É claro, as empresas, elas procuram, no geral, ter lucro, né? Sempre procuram ter lucro. Então, mas o estudo de um ponto em que o lucro é zero é importante, para ela saber que a partir da produção de determinada quantidade, ela passa a ter algum lucro. A produção e venda de uma quantidade menor do que essa implica em prejuízo, né? Então, ela tem que saber qual é o ponto de nivelamento, qual é o ponto em que a receita dela é igual ao custo dela, tá bem? Então, para fazer o cálculo, você pode fazer o seguinte: se você tem a fórmula que determina a receita e você tem a fórmula que determina o custo, você iguala essas duas fórmulas, né? Então eu tenho aqui que a receita é 4x e que o custo é 50 mais 2x. Então eu igualei 4x mais 50 mais 2x. 4x é igual a 50 mais 2x. Bom, caímos aqui numa equação do primeiro grau, né? A gente já viu como resolve isso aqui, né? Você vai fazer assim, ó, 4x menos 2x, isso aqui vai dar 2x, 2x é igual a 50, logo x é igual a 25. O que isso quer dizer, 25? Quer dizer que se você vender 25 unidades, você vai ter uma receita que equivale ao custo que você vai ter para produzir 25 unidades. Dá uma olhada aqui, ó. Qual vai ser a receita se você produzir 25 unidades? Qual vai ser a receita de 25? Vai ser 4 vezes 25, que vai dar 100. 100 reais. Então, se você vender 25 unidades, você vai ter 100 reais de receita. E o custo? Bom, o custo vai ser igual a 50 mais 2 vezes 25. 50 mais 50, que vai ser 100 reais também.
Você percebeu? Então 25 é o número que me dá, que corresponde à quantidade aqui, que me dá o ponto de nivelamento. Né? Isso aqui dá para ver por meio de um gráfico também. Quer ver? Olha, então dá uma olhada no gráfico aqui. Eu coloquei na mesma tela aqui, bom, aqui esse eixo aqui horizontal é o eixo da quantidade, então, tá vendo? É o eixo da quantidade. E eu coloquei aqui no eixo vertical, em verde aqui, o meu correspondente à receita. O que isso quer dizer? Vamos colocar o número inteiro aqui para ficar mais fácil. Olha, esse 32 aqui, ele corresponde à receita da venda de 8 unidades, porque no meu exemplo o preço era R$4, então 4 vezes 8 vai dar 32. Esse ponto verde corresponde à minha receita. E esse ponto roxinho aqui, ele corresponde ao meu custo. Né? Então eu vou ter um custo de R$50 mais 2 vezes 8, 16. Então, quando eu produzo 8 unidades, eu vou ter um custo de R$66 e uma receita de 32. Você percebe isso? Se eu variar a quantidade, né, você deve perceber que tanto o custo quanto a receita variam. Né? Então dá uma olhada, olha. Na medida, não sei se você percebeu, mas na medida, a diferença aqui, olha, aqui eu estou tendo prejuízo, porque eu estou tendo um custo de 70 e uma receita de 40. Meu prejuízo aqui é de 30, né? Estou dando 30 para trás, porque o meu custo está R$30 mais elevado que a minha receita. Mas vou aumentar a minha para 18 aqui, pode ser? 18. Ó. Faz de conta que eu vendi 18 produtos aqui. Bom, quando eu vendo 18 produtos, então a minha receita aumentou para 72 e meu custo também aumentou 86. Mas você percebe que a diferença entre o meu prejuízo é menor aqui, pelo aumento da quantidade? Né? Deixa eu ver aqui, 72 vai dar 8 mais 6 vai dar 14. A diferença entre um e outro aqui, ela diminuiu. Ela está de R$14 agora. Né? Se eu aumentar a quantidade ainda mais, para 20 unidades. Bom, a diferença entre... O meu custo é maior ainda. Meu custo está com R$90 e minha receita está com 80. Eu ainda estou tendo prejuízo de R$10 aqui. Mas você está percebendo que na medida em que eu estou aumentando a quantidade, a diferença entre a receita e o custo vai diminuindo. Então, é intuitivo imaginar o seguinte, vai chegar um ponto aqui, para uma determinada receita, em que o valor do custo vai se igualar ao valor da receita, né? E no nosso exemplo aqui, ele é exatamente 25, a gente já fez o cálculo, né? 25, ó, dá uma olhada aqui, olha. Com 25, tanto o custo quanto, olha lá, tanto o custo quanto a receita, ambos correspondem a 100 reais, tá bem? Se eu produzir mais do que 25, dá uma olhada agora o que acontece. Olha, a minha receita, que nem quando eu produzo 33 unidades, minha receita foi para 132. O meu custo ficou em 116. Então, nessa situação daqui para cima, eu vou ter uma receita maior do que o custo. Eu passo a não ter mais prejuízo. Eu já estou tendo um lucro aqui, olha, dessa diferença aqui. Tá bem? Só que antes eu tive que passar por esse ponto de nivelamento aqui. Né? Tá? Se eu fizesse o gráfico como eu fiz anteriormente, né, o gráfico do custo, esse roxo aqui é o gráfico do custo, esse aqui é o gráfico da receita, e colocasse os pontos correspondentes aqui, olha, você ia perceber que eles se encontram no cruzamento entre as duas retas aqui, olha. Olha lá, quando eu estou com 25, né, eles se encontram aqui. Essa é a noção. E daqui para cá? Daqui para cá, a receita é maior do que o custo. Né? E para quantidades menores do que 25, a receita é menor do que o custo. Tá bem? Isso é só um outro jeito de ilustrar aquela ideia que a gente já tinha visto antes. Tá bem? É isso.